Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Polina Engenharia, Rei das Carnes e Premodiza. Reconhecer a personalidade da foto? Não, é difícil mesmo, mas eu vou dar algumas dicas para vocês. É um grande arquiteto, um grande gourmet, jogava tênis muito bem, hoje eu não sei ainda se joga, mas brinca um pouco, mas jogava bem. Agora vocês mataram, né? Grande arquiteto, cozinha bem, foi jogador de tênis, é ele mesmo, Dr. Geraldo Moura Caiubi. Geraldo, é um prazer enorme tê-lo aqui, viu, no Personalidade. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, ter sido convidado. Que é isso. Geraldo, nasceu em Sorocaba ou... Não, na verdade, eu nasci em Itapetininga. Nunca morei lá, porque as famílias eram de lá, mas meus pais... Meu pai era bancário, minha mãe era professora, e meu pai inicialmente foi enviado para Quatá, uma cidade perto de Ourinhos, e eu morei lá até os 6 meses de idade. Depois vim para Itapeva. Itapeva foi onde eu realmente cresci, infância e juventude. Que delícia, perto de até os Capão ali, 15 né? anos, exatamente. Eu brinquei muito, aprontei muito. A cidade era uma cidade pequenininha, com 20, 30 mil habitantes. Hoje é grande, tem mais de 100 mil hoje lá. E eu fiquei, daí eu vim para Sorocaba, onde eu já tinha 15 anos de idade. E daí eu me radiquei em Sorocaba, fui estudar em São Paulo, voltei e estou aqui desde então. Até os 15 lá, já o primário lá, a infância toda, o antigo primário, né? O grupo escolar. Grupo escolar. Depois ginásio. Agora Até que isso, delícia crescer no interior assim, né? foi. Eu brinquei eu morava numa casa que ficava a 2 quarteirões da rua principal. E depois da minha casa acabava a cidade. Era só pastos e pomares e terreno baldio mesmo. Então a gente brincou muito naquilo. Higiene e banco naquela ocasião era uma autoridade, né? Pois é, meu pai era funcionário na época Banco do Estado de São Paulo, era o Banespa, né? Que depois se tornou Banespa. E ele era um dos funcionários lá do banco. Ele não era o gerente do banco, mas ele era um funcionário já com cargo graduado. E depois nós viemos para Sorocaba em 62, eu já tinha 15 anos de idade. Uma outra Sorocaba, é lógico, mas uma estranhou a mudança de Itapeva para Sorocaba? Nossa, eu vim para a metrópole. Ah, é? Eu saí de Itapeva, que devia ter uns 30 mil habitantes. Sorocaba, na época, tinha 125 mil habitantes, olha só. 62. 62, tinha 125 mil habitantes, tinha semáforo, coisa que não existia em Itapeva. Tinha prédio com vários andares, enfim. E daí você fez aqui o colegial? Tinha supermercado. Supermercado. Lá tinha só armazém. E daí eu fiz o colegial aqui. Na verdade, eu fiz 1 ano e meio só de colegial no Estadão. E aí eu fui fazer um intercâmbio. Foi o primeiro grupo de Sorocaba a fazer intercâmbio fora da cidade. Eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, já fiquei 1 ano lá, daí já não voltei mais para cá. Já fui estudar, fui para São Paulo fazer faculdade. Só voltei depois de formado. Hoje eu vejo nos jovens uma grande dificuldade, quando terminado o colegial, o que vai fazer na vida? Qual opção tomar? São tantas as profissões, tantas as opções, e às vezes ficam perdidos. Você já tinha vocação para arquitetura, porque você formou o colegial aqui, foi para os Estados Unidos, formou uma ideia lá ou já foi para lá com a ideia formada? Não, a ideia, eu me formei, a decisão, a vontade de ser arquiteto era anterior. Veja bem, eu estudava em Itapeva ainda quando Brasília estava sendo feito, então ficou muito falado. Na época não tinha televisão, eram muitos jornais, revistas, né? Revista O Cruzeiro, Revista Manchete. Falava muito do trabalho dos arquitetos, do Lúcio Costa, do Oscar Niemeyer, naqueles desenhos todos de Brasília. E eu sempre fui uma pessoa que eu tenho uma habilidade para desenho, nasci com esse dom, e eu sempre desenhei, desde criança, sempre tive essa habilidade. Então, isso me chamava a atenção, e aí fui conhecer. Eu acho que eu devia ter aí meus 9, 10 anos, eu já comecei a ter noção do que era arquitetura, né? O que era arquiteto. E aquilo foi me chamando a atenção com a construção de Brasília. Com a construção de Brasília, aquilo se realmente deu
definiu essa vocação. E eu queria Startou realmente... mesmo que era isso que você queria. Era isso que eu queria. Então, eu quando vim morar em Sorocaba, fazer o curso científico na época, né, no Estadão, eu já sabia que eu queria fazer arquitetura. Isso era o meu plano era esse. E realmente deu certo, eu acabei Por fazendo. que os Estados Unidos, antes da faculdade? O intercâmbio, você se formou do científico? Não, O intercâmbio, na metade. Na metade do... Existem esses intercâmbios, né? Você leva jovens, eu tinha 17 anos quando fui para lá, e fiz o último ano do colegial lá, que chama High School. Eu terminei o colegial, tanto que o meu diploma eu não tenho diploma de científico aqui, certificado. Eu me formei lá e depois eu fiz uma revalidação aqui. Eu saí na metade do segundo ano, fiquei um ano lá, voltei, fiz uma revalidação desse diploma, que era um exame que você prestava em São Paulo. Era uma prova de português, geografia do Brasil e história do Brasil. Você prestava... Eu já estava fazendo cursinho e tal, então a prova realmente não foi tão difícil, foi relativamente fácil. E eu consegui... então essa é a minha história, entendeu? Eu na verdade, frequentei 1 ano e meio de curso científico no Estadão. O resto já fui para os Estados Unidos, voltei. O intercâmbio é uma fase que é muito importante. Você tem 2 alternativas. Ou você vai nessa fase ou você tem que ir depois de formado. Porque na época era muito difícil fazer faculdade nos Estados Unidos. E hoje ainda é. Então o intercâmbio é justamente na fase exata de formação do jovem de 16, 17 anos. E eu recomendo isso para todo mundo. Ajuda muito. Né? Muito. Você vai lá, primeiro você volta fluente em uma língua. Seja nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, tem muito jovem indo para a China atualmente. Aí volta trilíngue, porque eles aprendem o chinês, o mandarim, uma boa noção, e aí, como eles têm muita dificuldade de comunicação no começo, eles vão aprendendo, vão falando inglês. Então, normalmente, esses jovens, eu tenho tido contato com esse pessoal no Rotary, né? Que é o nosso amigo Bramante, que é um dos responsáveis por isso, né? E a gente tem tido muito contato com eles e a gente vê que realmente são jovens que abrem muito a visão do mundo para esses jovens, né? Volta bilíngue, tem um convívio internacional. Eu acho que isso aí é muito importante na formação do jovem. Aprende a independência, de viver independentemente dos pais. Aprende a gostar muito dos pais, porque sente muita saudade lá, é uma experiência difícil a adaptação lá. A volta para cá é nova adaptação. Então, eu acho que é uma experiência que dá um amadurecimento muito grande no jovem. Vale a pena os pais providenciarem, não tenham medo, são muito bem cuidados. Os órgãos que levam esses estudantes têm responsabilidade, sabem como fazer. Os perigos que existem lá existem aqui também. Então, na formação, eu acho que vale a pena. Isso te ajudou muito depois durante a faculdade, mas não respondo agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagem de acondicionamento a vácuo, que garante um sabor esperado de um bom churrasco. Além de uma variedade de produtos, o Rei das Carnes inaugurou o espaço gourmet, com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, box 1415, telefone 3346-3396. Que cara é essa, rapaz? Muita pressão, né? Tem que construir resultado. E a equipe? Tá tão devagar. O jogo começou agora, vocês estão na final, para de reclamar. Que final? Eu tô falando da minha obra. Aquilo não acaba nunca. Eu te falei, pai de premodismo. Diego! É gol! Ainda tem essa. Meus amigos, para virar esse jogo vai precisar de muita eficiência e agilidade. E isso só mesmo com a qualidade Premodiza. Ih, obra parada, time perdeu. Calma, não desanima. Desagradável. Desanima, rapaz. Estamos de volta com Personalidade aqui na sua Local TV, canal 25 da NET. Nosso entrevistado de hoje, Geraldo Caiubi, que ia contar para a gente o quanto ajuda fazer esse intercâmbio e eu o interrompi. Geraldo, desculpa. O intercâmbio, existem inúmeras empresas hoje fazendo isso, inúmeras organizações, instituições. Eu tenho participado bastante agora no intercâmbio do Rotary Internacional.
E eu acho que é um aprendizado para todo mundo, né? Para quem recebe e para quem vai para lá também. Porque, como eu falei, isso aqui você aprende uma independência, a pessoa passa a ser mais segura na vida, ela aprende a resolver os problemas, né? Isso te ajudou muito depois da sua, Sim, na faculdade e na sua profissão? Veja bem, a minha profissão não é obrigatoriamente uma profissão que dependia de eu ser bilíngue, mas ajudou bastante. Alguns episódios, ajudou muito. Mas eu acho que ajudou muito na maturidade, né, no enfrentamento dos problemas que você... Quando eu fui para lá, isso em 1963, quer dizer, faz 50 anos que eu fui para lá, não havia internet, o telefone era super precário, uma carta levava 10 dias para ir, 10 dias para voltar. Então, se você tinha um problema e escrevia para o papai chorando, você ia ter resposta 20 dias depois, o problema já estava resolvido. Então não adiantava... tinha que tratar de resolver mesmo. Tinha que resolver lá mesmo. Hoje os jovens ficam em computador, ficam online com os pais, às vezes até dificulta um pouco a adaptação, porque quando você vai enfrentar um espaço novo desse, você vai enfrentar uma cultura nova. Você tem que aprender e entender como as pessoas vivem. Eles não vão viver da sua maneira, é você que tem que aprender a maneira dele. Eu vejo alguns que vão para a China, outros que têm ido para o Japão, Índia, Indonésia. São mundos completamente diferentes, hábitos, religiões, lugares, por exemplo, que não existe, chega na época de Natal, não existe Natal lá. Não existe carnaval. Pessoal estranho, né? Pessoal estranho. Então, existe uma adaptação, só que a gente descobre, aí começa a descobrir a beleza que são as pessoas, que são os lugares, e depois de um tempo você amadurece, aprende a língua, se integra, e tem dificuldade para voltar. Porque se integrou tão bem. Quando volta aqui também quando volta a nova adaptação. Nova adaptação. Isso faz parte de um processo. Isso você leva para a vida, né? Ajudou muita coisa. O fato de ser fluente numa língua sempre ajuda, né? Quer dizer, sempre coloca você numa posição, digamos, algumas vezes até privilegiadas, né, em contatos. Eu lembro quando teve um arquiteto inglês, um urbanista que fez um grande plano de reforma de Londres, ele esteve na faculdade e dar uma aula, e alguns entendiam inglês, mas teve que ter um tradutor, né? E eu fui um dos que ajudou a traduzir, daí tive chance de conversar com esse senhor bastante, antes da aula, depois da aula. É um aprendizado a mais, né? Foi muito gostoso, então são coisas que vão ajudando. Depois, mais tarde, viajando já no serviço público, viajando para a Coreia, viajando para o Japão, viajando para a França, viajando para a China. Isso tudo, eu dei uma entrevista na China, quando eu era vice-prefeito, né? E essa entrevista foi em inglês. Então, são coisas que ajudam bastante você ser fluente. Então, o intercâmbio é alguma coisa muito marcante na vida de jovem, na vida das pessoas. Voltando de lá, foi fazer faculdade de arquitetura em São Paulo. Qual faculdade? Eu fiz a Universidade Mackenzie, Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie. Na época tinham duas faculdades de arquitetura em São Paulo, a da USP e a do Mackenzie. Eu fiz Mackenzie e numa época de 66 a 70, né, uma época do ponto de vista estudantil um pouco conturbada, com manifestações, era a época de regime militar, com repressões, professores que eram caçados, alguns que saíam do Brasil, eram quase que exilados daqui, porque eram professores universitários, e a gente viveu bem essa época, uma época bem politizada, né? Que, aliás, acrescentou muito aos jovens da ocasião. Na época, a postura do jovem era um pouco diferente, porque havia uma participação muito grande dos estudantes, né, sobre o que estava acontecendo no país, exatamente, a política do país. A democratização do país, o país vinha e isso aí durou mais de 20 anos, né, até que houve uma abertura política e tal, e a gente pôde... Então houve umas gerações que eu acho que ficaram um pouco apagadas, né, porque era muita repressão. Mas a época que eu vivi vivi de 66 a 70 em São Paulo. Formado, qual foi o seu primeiro emprego? Pois é, quando eu fui um dos privilegiados, quando eu vim eu tinha um amigo aqui, vizinho nosso aqui, o doutor Heraldo Couto Campelo, ele era entusiasta de jovens, né, de jovens profissionais. E eu estava já no 5º ano, ele me convidou para fazer uma palestra
no Dia do Arquiteto aqui em Sorocaba, falar sobre urbanismo, e eu fui na Sociedade Médica, lá no auditório da Sociedade Médica, foram várias pessoas, até um representante do prefeito esteve lá, e ele me trouxe para trabalhar em Sorocaba. Então, logo que eu me formei, uma semana depois, eu estava contratado, trabalhando na prefeitura como arquiteto. Quem era o prefeito da ocasião? Dr. José Crespo Gonzalez. Na época, não havia necessidade não havia concurso público, né? As pessoas eram admitidas. Contratadas, e eu fiquei uns 4 anos daí na prefeitura. Os 4 primeiros anos eu trabalhava na prefeitura e depois já comecei com o meu escritório de arquitetura em Sorocaba. Fora esse seu escritório de arquitetura e você vir trabalhar na prefeitura, tinha uma coisa, tinha um vínculo grande com Sorocaba, né? Quando eu vim morar aqui, em 62, eu comecei a estudar em Sorocaba, fiz amigos, fiz muitas amizades. Viajei, fui fazer intercâmbio fora. Quando eu voltei, com novos amigos que a gente tinha aqui, e aí começou um relacionamento que tem mais de 50 anos, né? Que delícia. Eu conheci a minha esposa, a Lélia, e a gente está desde 64, são 50 anos que a gente tem convivido, com 7 anos de namoro, 43 de casado e tudo mais, né? Casou-se logo depois que você formou, veio para Sorocaba, já casou? Quando eu me formei, me formei em janeiro, e em julho eu já me casei. Quantos filhos, Geraldo? 2 filhos. Ricardo e Fernanda. Ricardo é? Ricardo é advogado. E Fernanda é arquiteto. A Fernanda, então, está com você no escritório, tá comigo. né? Nós trabalhamos lá, temos escritório. Que beleza. Fazemos trabalhos juntos e fazemos trabalhos separados. Quando precisa, a gente junta os esforços. Quando não, cada qual faz o seu trabalho. Ela tem os clientes dela, eu tenho os meus, e a gente trabalha com muita participação, embora os clientes às vezes a gente não divida o cliente em termos de contrato e tudo mais, mas divide-se muito as ideias, né? Que é muito legal. Ela é muito, vamos dizer, apta, né? Na parte de interiores, na parte de... E então, quando eu dependo de alguma coisa, sempre recorro a ela. E eu tenho um pouco mais de vivência em parte de obra e coisas mais de construção mesmo, né? Então, ela recorre muito a certos... E o Rico é um meninão que eu conheço, desde pequenininho, um grande advogado, né? Diga-se hoje ele é um bom advogado, que eu falo para as pessoas... Bom não, um grande advogado. Ele é um advogado... Eu posso dizer porque eu não sou pai, Ele é competente, eu gosto de falar isso, né? Muito competente. Então é uma pessoa muito dedicada, gosta do que faz o que gosta, sempre quis fazer isso, e é muito comprometido com a profissão, com os clientes e tudo mais, né? Tem as notícias que eu tenho das pessoas que são atendidas por ele, que gostam muito do que ele tem, o desempenho profissional dele. Você hoje é o mais antigo, não velho, o mais experiente arquiteto de Sorocaba. Mas não fala agora não, nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Não sai daí, hein? Nós estamos aqui em mais um empreendimento de sucesso da MGT Bolina Engenharia. E ninguém melhor do que um dos diretores, o Túlio, para falar um pouquinho mais para a gente sobre esse empreendimento. Estamos aqui em mais um lançamento que nós estamos fazendo, que é o Parque Industrial Votorantim, que é um condomínio empresarial, no qual serão só 75 lotes disponíveis, e no qual também conterá um centro de negócios administrativos que será utilizado pelo conceito Pay-Per-Use, no qual o condômino poderá utilizar salas, auditórios, salas de reuniões, anfiteatro, refeitório, conforme a utilização é feito o pagamento. O empreendimento também conterá fibra ótica, uma compartilhada e outra também individual. Túlio, e como é que faz para obter maiores informações? O que tem que fazer? Venha até o local, faça uma visita, nós passaremos maiores informações e aproveite para dar uma olhada também nas obras que já estão bastante avançadas. É isso aí, MGT Bolina Engenharia, mais um empreendimento de sucesso. Bidu Casa e Acabamento. Agora em Santa Rosália, você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento. Eliane Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba, a linha Elizabeth Exclusive.
além de louças e metais Roca e Celite e banheira jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Nova loja em frente ao Extra, em Santa Rosália. Estamos de volta com Personalidade aqui na sua Local TV, Canal 25. Nosso entrevistado de hoje, o arquiteto Geraldo Caiobi, que agora sim vai falar para a gente. Ele foi, não sei se um dos primeiros arquitetos a iniciar o trabalho em Sorocaba, lá atrás. Como é que é essa história, Geraldo? Na verdade, quando eu me formei, eu fui convidado para vir trabalhar em Sorocaba, na prefeitura, e logo eu já comecei a desenvolver um escritório que era o meu sonho. Na época tinha um arquiteto em Sorocaba, chamado Rubens Cardieri, que faleceu não faz muito tempo. Ele era um pouco mais velho, também formado pela Faculdade Mackenzie. Assim que ele soube que eu estava aqui, ele foi me procurar, foi fazer uma visita, dando as boas-vindas, falando que ele se sentia muito sozinho como arquiteto em Sorocaba, que agora ele ia ter agora um papo assim, gostoso, com algumas coisas. Então, mas ele já estava numa fase, vamos dizer assim, ele estava muito envolvido com construções e tal, a parte de projeto realmente, ele já estava um pouco afastado disso aí. Hoje ele tem os filhos dele, também se dedicaram muito a isso e tal, mas o Cardieri era o primeiro que estava aqui. Eu vim e aí eu tive realmente um mercado muito receptivo, as pessoas me atenderam muito bem, porque antes havia o hábito, as pessoas precisavam de um arquiteto, elas tinham que ir a São Paulo. Iam para outras cidades, traziam o arquiteto de fora, tal, porque realmente era carente a cidade disso. Mas então eu tive uma boa recepção, tanto que 4 anos depois na prefeitura eu já estava com o escritório bem estruturado, eu deixei a prefeitura e me dediquei somente ao escritório. O que deu até a oportunidade de você mostrar todo o seu trabalho, fazer inúmeros trabalhos diferentes. A prefeitura foi muito interessante, primeiro porque eu, novo na cidade, eu aprendi a conhecer a cidade e bem. Sabia dos problemas e tal. Tanto que eu sempre fui muito ligado às coisas da prefeitura, né? Por ter conhecido logo no começo todo o aspecto. Isso lá atrás. Isso lá atrás, foi em 62, em 70. Interrompendo você um pouquinho. Lá atrás você teve essa participação, estava começando, depois foi para o seu escritório, que foi sempre um sucesso. E agora, num determinado momento, há pouquíssimo tempo, você voltou a se envolver com política. Eu estou te perguntando isso porque todo mundo, principalmente os jovens que estão nos assistindo, falam assim, ou as pessoas de mais idade, ou da minha idade, eu não quero me envolver com política. Política não sei o quê, papai. E acaba que pessoas com um potencial igual ao seu, e outras também com potencial, acabam não se envolvendo. Como é que você vê esse seu envolvimento com a política e como é que você vê a política? Atrapalha o negócio ou não? Não, eu acho que política é participação, né? A vida da gente é uma vida, a vida é política. Você faz política em casa, com os filhos, com a mulher, com os amigos, isso é política. O que é? Relacionamento. Eu, por ter trabalhado na prefeitura logo no começo, me envolvi com todo o aspecto de desenvolvimento da cidade, urbanismo, então eu sempre fui ligado em todas as discussões. Nos anos que eu não estava mais na prefeitura, discussões com o plano diretor, com o planejamento da cidade e tal, até que eu fui convidado por um prefeito, o Antônio Carlos Panuzzi, no seu primeiro mandato, a dirigir o SAI. Eu fui diretor do SAI por 2 anos lá, em 91 e 92. Então foi a minha primeira experiência num cargo de gestão dentro de um cargo político. E depois, mais tarde, o prefeito Renato Amari também me convidou. Eu fui secretário de urbanismo da cidade por 2 anos e meio, quase 3 anos. O Renato também. Na época do Renato. Então, uma época de muita transformação. Então, o Renato queria muita novidade, muita coisa nova. E a participação da gente foi muito interessante porque deu margem assim, para a gente desenvolver projetos, avenidas, urbanismo, enfim, foi muito interessante. Depois, aí aconteceu mais tarde um fato que quase que por acaso eu acabei virando vice-prefeito da cidade. O que é um orgulho, né, para a família. Realmente, um episódio que houve aí, uma mudança radical na campanha, e aí o Vitor Lippe foi o candidato a prefeito, eu fui convidado a ser o vice, nós fomos eleitos,
E foi um período muito bom, um período muito interessante da vice-prefeitura, porque o vice-prefeito, na verdade, ele não tem uma função específica. Ele, da própria lei diz que o vice-prefeito é só para substituir o prefeito, em última análise. Mas como a gente estava envolvido, eu participei muito no começo, principalmente na parte que dizia muito respeito a obras, e que o Vitor estava muito ligado à área de saúde, mas ele aprendeu muito rápido. Um ano depois ele já sabia tudo que eu... Vale a pena? Vale a pena. Essa Eu acho que eu experiência participei, hoje eu já não estou mais na política, eu me afastei, fui diretor do SAI depois, fiquei 8 anos, acho que dei a minha contribuição grande, para mim foi uma grande contribuição. E eu acho que a gente tem que participar, não pode falar de coisa que você não conhece. Você tem que viver lá dentro, saber como é, ver o que fez, é assim que se faz. Então a gente, antes de reclamar, de fazer, a gente tem que ver como que é a política. Então eu acho que a participação, o jovem deve realmente participar, se inteirar da política. Não é necessário você concorrer a cargos eletivos, mas eu acho que é necessário dar sua contribuição. Dar sua contribuição. Falar, eu fiz, eu fui. Eu teria que falar com ele aqui sobre gourmet, que é um dos maiores gourmets que eu já conheço. Não é nada disso. E sobre viagem. É um mestre, viajou muito, conhece muito. Sempre que eu quero alguma dica, eu ligo para ele, Geraldo, como é que é tal coisa, negócio tal. Mas eu vou deixar isso porque ele está me devendo gravar um programa do gastronomia. E daí nós vamos falar de viagens, de comida. E o nosso tempo é muito curto. Mas eu queria encerrar o programa de hoje fazendo um bate-bola rápido com você, tá? Geraldo, em primeiro lugar, eu queria perguntar para você, família. O que eu vou dizer de família? Para mim, é motivação, a coisa mais importante que eu tenho e que eu me dedico, que eu vivo, é família, no sentido amplo. Tanto a minha origem, como a família que eu tenho e a família que vai ter continuidade. Eu acho que é a grande razão para você estar fazendo as demais coisas. Sucesso. Eu acho que é você sentir realizado, se sentir pleno com as coisas que você opta na vida. Você escolhe coisas, seja no trabalho, seja na vida emocional, na vida profissional, na vida espiritual, e essas coisas se concretizam. Então, eu acho que aquilo é sucesso. Um momento inesquecível. Eu acho que o início da minha vida, casamento, nascimento dos filhos. Ótimo. Ídolo. Pessoas com quem eu me identifico muito, alguns profissionais, arquitetos, alguns líderes. Entra aí a parte religiosa, né? Acho que eu sou cristão, sou católico, e acho que existe um Cristo que dividiu a história antes dele e depois dele. Essa é a minha opinião. Uma música. Suave à Noite. Uma viagem. As viagens para a Europa, né? Eu já tive algumas vezes lá, são muito boas. Um sonho. O sonho é talvez continuar com a paz que eu tenho na minha vida profissional, na minha vida familiar, continuar os anos que ainda nos faltam nesse mesmo ritmo. Quem é Geraldo? O Geraldo, eu já contei um pouco da minha vida, mas eu acho que antes de mais nada, eu sou um otimista, eu sou um sonhador. Eu acho que as pessoas, eu acho que a vida é muito boa, eu sou muito apegado à vida. Eu acho que a vida, com todos os problemas que ela tem, ninguém quer deixar de viver. Então faz parte da vida você enfrentar problemas. E as soluções estão nos problemas. Você só encontra soluções quando você tem problema. Então eu levo a minha vida, continuo na minha vida fazendo as coisas que eu gosto, as coisas que eu escolho, que eu opto por fazer, né? E a vida é feita de escolhas. E então esse é o Geraldo. Eu sou sensível, otimista, bem-humorado, eu acredito. Eu sou um cara gosto muito de alegria, de contar piadas, faço esporte. Estou sendo um pouco limitado agora pela idade, né? Já não estou conseguindo fazer como eu fazia antes. Gosto de viagens, gosto de pescaria, gosto disso tudo. Acho que eu diria assim que eu sou uma pessoa de bem com a vida. Este é Geraldo Moura Caiubi. Grande pai de família, um grande arquiteto,
um grande cidadão e uma grande personalidade. Our dreams made vanish with the morning light. We loved once in splendor. How tender the night. Você assistiu o programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Polina Engenharia, Rei das Carnes e Premodiza.